Oi! O vídeo de hoje é uma resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Bom, o livro de hoje é uma resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tô lendo esse livro para um desafio chamado Desafio FUVEST 2016, que é um desafio que eu lancei aqui no canal, que eu vou ler todos os livros que vão cair na prova da FUVEST desse ano de 2016, e eu comecei pelo Memórias Póstumas. Esse livro pra mim ele não é uma leitura, ele é uma releitura. Eu já li esse livro na época do colégio, eu lembro que eu gostei muito dele, mas isso faz muito tempo, faz bons anos que eu saí do colégio já, então eu estou relendo ele. Pra mim foi uma leitura quase que nova, porque eu lembrava assim o macro, né, do livro, eu lembrava boa parte do livro, mas eu não lembrava tudo, e tá dando reflexo no meu óculos. Vou fazer sem óculos, tá, gente? Não julguem a minha cegueira. Então, aí eu li esse livro, e esse livro conta a história do Brás Cubas, e ele é um livro que começa do fim pro começo, e depois ele volta pro fim de novo. O livro começa, o Brás Cubas já está morto, ele já está falecido. Isso não é spoiler, porque isso é logo na dedicatória que você já vai perceber, porque ele dedica este livro, é uma das dedicatórias mais legais, que ele dedica esse livro aos vermes que estão comendo a sua carne, enquanto ele está ali naquele processo de morte. Nossa, é muito engraçado. O livro, ele conta a história do Brás Cubas. Primeiro ele começa dizendo que ele já está falecido e que ele vai contar a memória dele voltando, assim, contando do começo. Aí a gente vê a infância do Brás Cubas. Ele nasceu em uma família rica, uma família abastada, ele era o primeiro filho e filho homem, então ele foi motivo de muito orgulho pro pai, pra mãe, pra família. E ele era um pequeno capeta, ele fazia o que ele bem entendia na casa, ele infernizava a vida dos criados, ele infernizava a vida da pobre da mãe dele, mas o pai passava a mão na cabeça dele em tudo que ele fazia. Pro pai ele era tipo um santo, um deus, e o pai mimou muito ele, e é por isso que ele era um pequeno capeta, um pequeno demônio. Aí ele passou assim a infância e a adolescência dando trabalho na escola, dando trabalho em casa, dando trabalho pra todo mundo, e sem realizar grandes coisas, né? Sem ser um excelente aluno, sem ser um excelente filho, sem ser uma pessoa educada, sem nada, ele vivia dando trabalho. Quando ele chegou na adolescência, ele se apaixonou por uma moça chamada Marcela, e tem até uma parte que fala no livro que esse amor durou acho que 11 meses e 11 contos de réis. Ele dava muitos presentes caros para Marcela, mimava muito ela, em troca da afeição dela, porque para quem não percebeu ainda, Marcela era uma prostituta. Ela vendia os seus afetos por presentes, por tecidos, por joias, por pagamento, coisas assim. Ela era uma espanhola muito bonita e ele caiu de amores por ela. Então, a princípio, ele gastava todo o dinheiro dele dando presentes pra ela. Quando o pai descobriu, o pai ficou pé da vida e cortou, né, o dinheiro dele. Aí ele começou a roubar do pai pra dar presentes pra Marcela. E quando o pai descobriu que ele tava roubando pra dar presente pra Marcela, aí ele ficou mais bravo ainda. Ai, preciso pôr meu óculos. Aí ele ficou mais bravo ainda e... Gente, preciso pôr meu óculos, vai estar com reflexo no meu óculos da luz, mas me desculpe que eu sou cega, não consigo ficar sem óculos. Ele resolveu mandar o Brás Cubas para Portugal para fazer faculdade. Aí o Brás Cubas chegou lá em Portugal, primeiro ele fez um drama, né, que se fugiu com a Marcela e tal, não deu certo, foi para Portugal. Lá em Portugal, assim como em toda a sua vida até então, ele foi um aluno medíocre e um arruaceiro, assim. Ele vivia na esbórnia, gastando dinheiro dos pais, sem ser um bom aluno, sem dar nenhum valor pro dinheiro que eles estavam gastando naquela faculdade carésima para ele em Portugal. Aí ele viveu por lá por um tempo, e ele só voltou quando o pai mandou uma carta pra ele dizendo que a mãe estava morrendo, né? Que a mãe estava muito doente, sentia muita falta dele, que era pra que ele voltasse. Ele voltou pro Brasil, a mãe dele realmente faleceu, ele ficou um tempo recluso e depois ele voltou à corte, né? As festas e tudo mais. Aí quando ele chegou no Brasil, ele conheceu uma moça, que é a filha da dona Eusébia, eu não lembro o nome da moça, mas eu coloco aqui embaixo. Ele gostou dela, se interessou por ela, então começou a cortejá-la. Só que o que acontece? A menina era coxa, então ele não podia apresentá-la, né, para os seus pares, para as pessoas conhecidas, para as pessoas influentes com as quais ele convivia, porque ela era coxa e ele tinha vergonha. Então a primeira oferta que o pai falou assim: olha, volta para a capital comigo e casa com uma moça da sociedade, seja ministro, seja político, dê orgulho para sua família. Ele, deixou a moça e foi para a cidade para poder cortejar essa outra moça que fazia parte da sociedade e tudo mais, que era motivo de orgulho, com quem o pai dele ia se orgulhar que eles casassem. Aí ele começou a cortejar essa segunda moça, que se chama Virgília, e ia se casar com ela.
Só que o que acontece? Ele não era ninguém, ele vinha de uma boa família, mas ele não era ninguém. Ele não tinha feito nada de importante, não trabalhava, não nada. E um outro moço começou a cortejar a Virgília também, só que esse outro moço já estava envolvido na política, inclusive, se eu não me engano, ele já era deputado. Aí ela optou por ficar com o outro moço, que é o Lobo Neves. Aí a Virgília se casou com o Lobo Neves e o Lobo Neves foi indicado para trabalhar com política, se eu não me engano, no mesmo cargo que o Brás Cubas estava pleiteando. Então ele se sentiu duplamente roubado. O Lobo Neves roubou a moça que ele estava cortejando, com quem ele ia se casar, e roubou o cargo político dele, pelo qual ele não estava fazendo nenhum esforço para ter. O pai dele estava conquistando tudo, seguiu a vida dele sem fazer absolutamente nada, só gastando dinheiro dos pais. E depois de um tempo ele começou a ter um caso com a Virgília, que é essa moça com quem ele devia ter se casado. Aí eles tiveram um caso de amor super secreto e era escondido, e eles tinham uma casa e uma criada que passava o pano ali pra eles. E pro Brás Cubas era uma situação muito confortável, porque enquanto ele tinha a Virgília com todos os seus amores, e seus perigos, e seus suspiros, quem ficava com as dores de cabeça, cuidar do filho dela, cuidar dela e apresentá-la pra sociedade era o Lobo Neves. Então ele estava tranquilo com aquela situação, eles iam a festas e tudo mais, ninguém sabia de nada, então estava tudo bem. Até que começaram os burburinhos, a sociedade começou a comentar que eles passavam muito tempo juntos, que eles eram vistos juntos, e que isso, e que aquilo. Aí o Lobo Neves, depois de começou a receber algumas cartas anônimas denunciando aquele caso. Ele recebeu uma oferta para trabalhar em outro local, assim, para mudar o trabalho dele. Aí ele pegou a Virgília, filho dele, e foi embora com ela. E o Brás Cubas ficou sem a Virgília. Não muito tempo depois, ele conheceu uma moça também muito bonita, resolveu ficar noivo dela. Nisso ele já estava com seus 50 anos. E a moça pegou uma doença e faleceu. Aí, nesse meio tempo, o Brás Cubas ele quis abrir um jornal. Só que o jornal dele não deu em nada e fechou. E depois ele teve ideia para ter um emplasto, o Brás Cubas, que ia curar todos os males e que ia ser maravilhoso. Só que nessa ele apanhou uma gripe e também faleceu. Aí nós voltamos ao início do livro, que é quando ele já estava morto. Como um resumão, o Brás Cubas era uma pessoa bem nascida, que passou pela vida, assim, ele não fez nada, ele não se casou, como ele fala no último capítulo, né, que é o capítulo de negativas, ele não se casou, ele não teve grandes conquistas, não foi ministro, não conheceu o amor, porque apesar de ele ter tido aquele relacionamento com a Virgínia, ele não considerava aquilo como amor, mas ele saiu quite com a vida. Porque ele não deixou nenhum filho pra viver assim nesse mundo que é tão baixo, assim, tão ruim. Ele não deixou nada pra vida, assim, pelo menos ele passou e foi embora e é isso. Esse livro, ele é muito legal, assim, eu gostei muito dele porque ele é muito irônico, assim, ele conta a história do Brás Cubas, mas ele vai apontando, assim, as feridas da nossa sociedade, sabe, das pessoas da burguesia, de como as pessoas se davam naquela corte, como todo mundo sabia que ele tinha um caso com a Virgínia, mas mantinha umas aparências, enfim. É um livro muito bacana, muito bom. A parte mais legal do livro, na verdade, é que rola... Eu não sei como é que chama. Sabe quando você está assistindo uma série? Aí tem um personagem de uma série que vai na outra pra fazer tipo, uma participação. Isso acontece bastante nessas séries tipo, da Marvel e tal. Enfim, neste livro acontece uma coisa dessas. Um personagem de outro livro do Brás Cubas, do Machado de Assis, vem pra dar uma apimentada assim na história, que é o Quincas Borba. O Quincas Borba ele aparece na infância do Brás Cubas como um coleguinha de escola. Depois ele aparece mais tarde como um bêbado que tá meio jogado na rua e rouba o relógio do Brás Cubas. E depois mais tarde ele aparece como um amigão do Brás Cubas. Ele volta, né, depois que ele tava ali meio na miséria, que ele roubou o relógio do Brás Cubas. Ele manda uma carta pro Brás Cubas devolvendo um relógio, falando, então desculpa que eu roubei seu relógio e tal, isso aqui tá outro. Aí ele vai e visita o Brás Cubas e eles se tornam amigos e ele cria uma nova filosofia de vida e ele vira filósofo e ele tem várias ideias de como essa filosofia ela vai ser, só que ele sempre está reescrevendo ela, reescrevendo e ele não põe nunca em prática. Até uma época em que ele começa a ficar meio louco, ele começa a ficar meio demente. Tem até um alienista que visita o Brás Cubas e fala pra ele, ó, seu amigo tá ficando meio louco. Ele morreu em demência, só que ele não concluiu a filosofia de vida dele. E ele se torna tipo, um amigão do Brás Cubas, assim, dos tempos, tipo assim, dos 50 anos pra frente, eles estão sempre juntos, assim. O Brás Cubas morreu com mais ou menos uns 60 anos. E ele é um livro muito, muito bom. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Mesmo se você não for prestar provas nem nada, eu recomendo que você leia.
porque é um livro muito bacana. Ele não é um livro linear, né? Ele começa do fim, e depois ele volta, e as memórias vão sendo contadas no livro conforme elas vão surgindo pro Brás Cubas, né? Conforme ele vai se lembrando delas. E aí ele vai contando pro leitor. E ele vai chamando o leitor para a história, porque o leitor é uma peça muito importante da história. A maneira como o leitor encara as coisas. E ele até pergunta às vezes pro leitor, você pode estar achando isso. Tal capítulo foi meio bobo. Esse capítulo foi totalmente desnecessário. Como se ele conversasse com o leitor, como se o leitor estivesse dentro da história. A versão dos fatos, como o Brás Cubas os viu, assim, não como eles realmente aconteceram. Então a gente tem uma visão do que aconteceu só do lado do Brás Cubas. A gente pode tirar as nossas conclusões, porque ele era uma pessoa assim bastante egoísta, bastante egocêntrica e que nunca batalhou realmente, como ele fala no final, né, como ele diz que ele nunca teve que comprar o pão com o suor de sua testa. Ele nunca precisou fazer nada, as coisas simplesmente vieram pra ele. E ainda assim, ele tinha um desejo de grandeza, um desejo de ser grande, assim, de alcançar muitas coisas. Mas ele não queria se esforçar para conquistar essas coisas, ele queria que simplesmente essas coisas caíssem em seu colo. Ele não chegou a lançar o emplasto dele, ele não chegou a se casar, ele não chegou a ser ministro, mas ele não se esforçou para nada disso, porque o pai queria que ele se casasse, que ele fosse ministro, a irmã tentava arranjar alguém para que ele se casasse, os amigos o chamavam para a vida política, mas ele nunca correu atrás. Ele só queria que as coisas chegassem até o colo dele. Ele é uma crítica social, assim, uma crítica à sociedade da época, né? Ali 1880, 1890, uma crítica a como a sociedade burguesa se portava. Então, e esse livro, ele conta essas histórias de uma maneira muito irônica, assim, cutucando mesmo a sociedade. Até por isso que ele deve ter sido tão polêmico na época, porque foi um livro muito polêmico quando saiu, assim, quando ele foi lançado, principalmente por ter sido escrito por um defunto, né, no primeiro livro desse gênero. Teve um do Chateaubriand, mas se eu não me engano, esse livro do Chateaubriand, ele foi escrito de eu não lembro o nome também, mas eu coloco aqui embaixo. Ele foi escrito como uma pessoa que estava morrendo, fazendo as memórias de sua vida para quando ele estava morrendo, para alguém ler depois de sua morte. E a do Brás Cubas já foi um livro que o Brás Cubas escreveu, suas memórias, depois que ele já estava morto. Então foi mais chocante, assim, foi mais na cara. É um livro bastante importante, assim, para nossa literatura, porque ele lançou um estilo literário, né, o realismo aqui no Brasil. Foi um livro super aclamado do Machado de Assis, apesar do Machado de Assis ter aquela fama meio de plagiador e tal, foi um livro super aclamado. E porque é um livro muito bom, assim, porque é um livro legal de se ler, é um livro tranquilo de se ler, não é difícil de ler. Os capítulos são bem curtinhos, assim, então se você é aquele tipo de pessoa que pra parar de ler um determinado livro tem que esperar o capítulo acabar, você vai ficar de boa com esse livro, porque é um livro que os capítulos são bem curtinhos, tem capítulos que são 1, 2 parágrafos. O palavreado, assim, o vocabulário do livro não é difícil. Se você precisar, né, você sempre pode baixar no seu celular aqueles dicionários e tal, que vão te ajudar a procurar alguma outra palavra, mas não é necessário, assim, é um livro bem fácil de ler, bem tranquilo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão do livro. Lembrando que eu não estou aqui para fazer resenha para você passar na faculdade, estou aqui fazendo uma resenha, tipo, do que eu li, do que eu achei. Não leve o que eu estou falando para sua prova, pelo amor de Deus, depois você erra e vai dizer que a culpa é minha. Leia o livro, menino. E eu gostei bastante de ter lido esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí. Se você quiser, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para que todos vejam. Comenta aqui embaixo qual livro você quer que eu leia agora, assim, qual livro que você acha que eu tenho que ler agora. Eu vou dar 2 opções, vocês me dizem o que vocês preferem que eu leia para o próximo resumo. Eu estou entre Vidas Secas e Viagens à Minha Terra. Então eu tenho esses 2 livros já em mãos. Comenta aqui embaixo qual você prefere que eu leia e eu vou ler e fazer resenha para o próximo vídeo. Não se esqueça também de passar lá no blog sigamarte.com.br, lá tem resenha de todos os livros que eu leio em texto. Um beijo e tchau!